Bom dia, meus queridos alunos do EMEJA. Aqui é o professor Adlon Pimentel, professor de biologia de vocês. Hoje, dia 10 de julho, nossa 17ª semana de aula, né? Tá puxado, mas vamos lá. Aprendizado, estudo, né? Ajuda a gente a nos tornarmos pessoas melhores, torna a gente cidadão mais consciente, né? No caso de biologia, no caso que a gente vai estudar aqui, torna a gente mais consciente sobre nossa alimentação, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a saúde, sobre compreender, né, sobre o que a gente come. Né? Se diz muito que a gente é o que a gente come. Né? Se você come coisa ruim, então vai ter muita coisa ruim armazenada, né, dentro do seu corpo. Se você come coisa boa, então você vai ter coisa boa dentro do seu corpo. Né? Então vamos lá, voltando. Acho que passei rápido aqui. O que é que a gente vai estudar hoje? A gente já estudou sobre os carboidratos, né? A gente viu que a principal, entre outras funções, a principal função do carboidrato é a função energética, nos fornecer energia, certo? Então, vocês devem lembrar que faz parte do grupo dos carboidratos os açúcares, né? E o açúcar dá energia. Nós estudamos também os lipídios. Aí vocês devem lembrar, professor, o que são os lipídios? Mas vocês aprenderam. Lipídios são as gorduras, os óleos, né? As ceras, os cerídeos, né? Então, por exemplo, faz parte do grupo dos lipídios o óleo de soja, o óleo de girassol, a manteiga do gado, a banha do porco. Foi gordura, foi óleo, foi cera, cerídeo, né? Dos cerídeos. A abelha produz cera. O colesterol é um lipídio. Então, nós estudamos tudo sobre a questão dos lipídios. E hoje nós vamos estudar sobre as proteínas. Acho que vocês já ouviram falar essa palavra, proteínas, né? E onde é que a gente encontra essas benditas proteínas? O que são as proteínas e onde é que a gente encontra, em quais alimentos? Com toda certeza, deixa eu colocar aqui o laser point, com toda certeza você já deve ter ouvido falar a respeito das proteínas. Mas sabe o que elas são? Para que servem? Para que servem e onde são encontradas? Vamos lá. Olha só como as proteínas estão presentes no nosso corpo. A pele contém proteínas. O cabelo é formado por proteínas. As fibras nervosas são envolvidas por proteínas. Nossos nervos são envolvidos por proteínas. Aí, existe uma enzima, uma substância na boca, né, produzida junto com a saliva, né, para ajudar na digestão dos alimentos já no início, quando a gente coloca na boca, chamada de amilase. E ela é constituída de proteína. O hormônio insulina, já ouviu falar na insulina, né? Pessoas, por exemplo, diabéticas, elas têm que estar tomando insulina, né, para resolver esse problema. Então, o hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas. Veja só quanta coisa tem no nosso corpo feita de proteína. As unhas são formadas por proteínas. Os tendões, né? Os ligamentos, né, os nervos que ligam os ossos, tendões que ligam os ossos, que unem os músculos aos ossos, contém proteínas. As fibras nos músculos contêm proteínas. No sangue tem uma substância, né, que ela é quem transporta oxigênio dentro do sangue, é chamada hemoglobina. E adivinha do que ela é feita? O que ela é? É uma proteína. Então, dá para perceber que tem muita coisa, muita proteína. Se você tem uma alimentação boa em proteína, você vai perceber uma coisa: seu cabelo vai ficar mais bonito, ele vai ficar mais brilhoso, né? Se você estiver se alimentando de proteínas de qualidade, suas unhas vão ficar mais bonitas, né? Se seu cabelo está um pouco quebradiço, sua unha, claro, pode ser outro problema, evidentemente, mas sua unha está esquisita, sabe? Pode ser um problema na alimentação que esteja envolvendo aí as
proteínas. As proteínas exercem as mais variadas funções. Quais são as principais funções das proteínas? Ajudam na formação estrutural dos organismos. Como assim, professor? No caso de nós seres humanos, forma o cabelo, forma as unhas, ajuda a formar os músculos, os tendões. Então, por isso tem esse nome aqui, ó, formação estrutural, porque ele forma a estrutura do nosso corpo, estrutural. Atua no metabolismo celular. O que é metabolismo, professor? São as coisas que acontecem dentro das células. Né? A célula não fica parada, tem coisas acontecendo, transformações acontecendo, substâncias se transformando em outras substâncias. E aí dá-se o nome a isso de metabolismo. E olha só, as proteínas, elas ajudam nesse processo de metabolismo da célula. Ajudam a transportar substâncias, certo? Então elas servem nesse transporte. A gente viu a questão da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está lá nas células do sangue, que transporta o quê? Oxigênio. Olha só, as proteínas têm função de transporte. Atuam na contração muscular, ou seja, no movimento dos nossos músculos, porque a proteína está presente nos músculos, né? Constituem os anticorpos. Os anticorpos são proteínas. Mas peraí, professor, o que são anticorpos? Gente, anticorpos são proteínas que atacam invasores no nosso corpo. Como assim, professor, invasor? Imagine que entrou um vírus dentro de você. Entrou um vírus de gripe. Aí os anticorpos vão ser produzidos anticorpos para destruir aquele vírus. Quando você pega catapora, o seu organismo vai produzir anticorpos, proteínas específicas para o vírus da catapora. Uma bactéria, uma proteína estranha que entrou no corpo, qualquer coisa, qualquer invasor que é reconhecido como estranho, que possa entrar no meu sangue, possa entrar por uma ferida da pele, meu organismo vai produzir proteínas chamadas anticorpos. Para quê? Para defender meu corpo, para destruir esses invasores, certo? Então vejam como as proteínas são importantes. Muitas proteínas formam vários tipos de hormônios, né? Muitos hormônios são formados por proteínas, né? Então as proteínas são formadas por moléculas chamadas de aminoácidos. Veja só, calma, professor, já está complicando. Aminoácidos é a parte menor de uma proteína, né? A proteína é formada por um aminoácido que se liga a outro aminoácido, que se liga a outro aminoácido. Então você só precisa memorizar isso. O professor explicou que as proteínas são formadas por um negocinho, né? Por uma molécula que se liga a outra, que se liga a outra, que se liga a outra. E o nome dessas moléculas que vão se ligando para formar uma proteína é chamado de aminoácidos, né? Que ficam ligadas por ligações conhecidas. Em alguns livros vocês vão encontrar a palavra peptídicas. Eu não entendi, professor. É porque eu disse a vocês que esses aminoácidos se ligam a outro aminoácido, que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Como é que eles se ligam? Por ligações. E essas ligações têm nomes. Ligações peptídicas ou ligações polipeptídicas. O nome estranho, é feioso, né? O cientista gosta de botar um nome meio estranho, mas esse é o nome. Ligações polipeptídicas. Certo, professor? Eu ainda não entendi muito bem. Bom, o nome das ligações feitas por esses aminoácidos para formar as proteínas é chamado de ligações polipeptídicas. Na natureza existem ao todo exatamente 20 aminoácidos. 20. Que se combinam de maneiras diferentes e formam todas as diversas proteínas conhecidas, né? No corpo humano deve ter pelo menos umas 3 a 5 mil proteínas conhecidas, certo? São muitas proteínas, mas só tem 20 aminoácidos. Como é que pode ter 5 mil proteínas? Porque esses aminoácidos vão se combinando e formando proteínas diferentes. Então, por isso que o cabelo é diferente da unha, que é diferente da hemoglobina que está no sangue, que é diferente do hormônio, que é diferente das fibras que formam os músculos. Por quê? Porque existem proteínas diferentes. E por que existem proteínas diferentes? Porque esses 20 aminoácidos se combinam, se ligam de formas diferentes, ok? Alguns aminoácidos são produzidos pelo nosso corpo. Naturalmente, nosso corpo já produz aminoácidos. Outros aminoácidos não são produzidos pelo nosso corpo.
E aí, o que é que a gente tem que fazer? Sendo esses adquiridos por nós através da ingestão de alimentos. Bom, alguns aminoácidos que vão formar algumas proteínas no meu corpo já são produzidas pelo meu corpo. E as que não são produzidas? Bom, eu vou conseguir elas com a alimentação. Aqueles aminoácidos que nosso organismo é capaz de produzir, que nosso corpo tem capacidade de produzir, são chamados de aminoácidos naturais. Já aqueles que retiramos da alimentação, porque nosso corpo não produz esses aminoácidos, são chamados de aminoácidos essenciais. Então vamos colocar aqui os aminoácidos que formam as proteínas, quando elas são produzidas por mim, quando minhas células, meu corpo produz esses aminoácidos, eu vou chamar esses aminoácidos de aminoácidos naturais, porque naturalmente são produzidos por mim mesmo. Mas daqueles 20, tem alguns que meu corpo não produz. Eu preciso encontrar eles na alimentação, em alguns alimentos. Então, como eu não produzo e eu preciso pegar de outros alimentos, esses aminoácidos que eu tenho que ingerir dos alimentos são chamados de aminoácidos essenciais. Acho que ficou claro, né? Esses aminoácidos, lembrando que são eles que formam as proteínas, né? Esses aminoácidos que o homem não produz, normalmente são encontrados em proteínas de origem animal. Como assim, professor? Comer ovo. Ovo é rico em proteínas essenciais que nosso corpo não produz. Leite contém aminoácidos que não são produzidos por a gente, mas está lá no leite. Queijo, carne, tá vendo? São as principais fontes desses aminoácidos. Alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós não podemos produzir, são chamados de alimentos completos. Alguns alimentos, no entanto, não possuem todos os aminoácidos essenciais e são chamados de incompletos. É o caso dos legumes e alguns cimentos. Ah, professor, então eu não vou comer mais legume? Não, você não vai fazer isso. É essencial comer legumes, sabe por quê? Apesar dos alimentos de origem vegetal geralmente não apresentarem todos os aminoácidos essenciais, eles são fundamentais para a nossa saúde, principalmente porque fornecem uma coisa que a gente precisa demais, as fibras, certo? Então, o exemplo desses alimentos que não têm todos os aminoácidos essenciais, mas são ricos em fibras, é o abacate, né, a ameixa, a maçã, mamão, alface, mamão, alface, couve, a chia, né, que é uma sementezinha, o farelo de trigo, a linhaça, a aveia, agrião, a selga, enfim, são alimentos que são ricos em fibras, mas tem aminoácidos. Eles têm aminoácidos? Tem aminoácidos. Mas eles têm todos os aminoácidos essenciais? Não, não tem todos os essenciais. Mas tem aminoácidos que são essenciais e ainda por cima tem uma coisa que eu preciso de mais, as fibras. Uma curiosidade. Olha que interessante. Um prato com arroz e feijão possui todos os aminoácidos essenciais para os humanos. Olha que interessante. Um prato de arroz e feijão, vai conter todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que você não consegue produzir, 20, aqueles que você não consegue produzir, você vai encontrar eles comendo arroz e feijão. Olha que maravilha. Né? Aí, professor, você botou esse homem musculoso aí por quê? Musculação, tem gente que faz musculação, né? Aí pega aqueles pesos, aí pega 20 quilos, daqui a pouco tá pesando 60 quilos, daqui a pouco tá pesando 100 quilos, né? Pegando 100 quilos e malhando, ele está forçando a produção de músculos celulares, de células musculares. Só que, do mesmo jeito, para poder aumentar uma casa, eu quero fazer uma reforma na minha casa só tem 2 quartos, e agora eu quero 3. Eu vou precisar comprar material para construir o terceiro quarto. Não vou, não. Vou precisar de cimento, vou precisar de tijolos. Bom, eu aqui já tenho músculos. Eu, Odilon, aqui já tenho mas quero ficar desse jeito aqui. Bom, eu não sou uma casa, mas eu vou precisar de coisas, né? De materiais de construção. Materiais de construção para construir toda essa musculatura. E adivinha qual é o principal material de construção dos músculos que esse cara tem aqui? São as proteínas. Ó, tem cara que faz musculação, isso é chamado de fisiculturismo, que eles chegam a comer 30,
40, 60 claras de ovos por dia. Por que isso, professor? Porque a clara do ovo, ela é muito rica em proteína, entende? Come muito. Tem deles que chega a comer 2 quilos de frango em um único dia. Perceba que eles preferem carne ou alimentos que tenham pouca gordura, né? Porque gordura não é interessante para quem faz musculação. O principal componente de construção dos músculos são as proteínas, por isso que eles precisam comer muita proteína de origem animal, né? No caso, ovos, né? Eles fazem um tal de um shakes que tem leite e principalmente carne de frango, porque é uma carne mais magra, né, e rica em proteína. Então, proteína para poder fazer músculo, porque os músculos são formados de proteína. Se eu estou lá malhando, me esbagaçando, estou levantando um monte de peso aqui, ó, como eu sou fortão, e eu não estou comendo muita proteína, meus músculos não vão crescer. Certo? Então o pessoal acha que para poder ficar desse jeito é só ficar malhando, malhando, malhando. Não, isso aqui é malhar, forçar o músculo para produzir novas células musculares, mas eu preciso do material que vai formar essas novas células. E é preciso encontrá-los na dieta, na alimentação rica em proteínas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, meus queridos e adorados alunos do EMEJA. E a gente se encontra na próxima semana. Vamos ter força, vamos ter fé, certo? Vou colocar 3 questões, não são difíceis, tudo baseado aí no assuntozinho que eu coloquei. Se você entendeu que as proteínas são formadas pelos aminoácidos, se você entendeu que existem os aminoácidos que são produzidos por nós, que são os aminoácidos naturais, os aminoácidos que não são produzidos por nós e por isso a gente precisa encontrar na alimentação, que são os aminoácidos essenciais. Se você entendeu toda essa coisa, vai ficar super fácil de responder as 3 questões do exercício que eu vou colocar para vocês, viu? Então, olhe, continuamos firme e forte. A gente não nasceu para dar passo para trás. Se é para dar passo é para ser dado para frente. E é para frente que se anda. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.